Pessoal, sejam bem-vindos ao ProLabore Online. Mais uma questão prática nessa série da preparação para a segunda etapa em Direito Tributário do 13º Exame de Ordem, ok? Muito bem, pessoal, vejamos o seguinte, essa aula, antes que eu me esqueça, essa aula, por especial gentileza do professor Carlos Cruz, será também transmitida aos meus alunos do curso de Direito da Faculdade Padre Arnaldo Jansen, que já estão no 10º período, ou seja, se formam em muito breve, ok? Muito bem, pessoal, vejamos essa questão que narra o verdadeiro calvário de quem precisa fazer valer os seus direitos de natureza tributária nesse país. Olha só. Juarez aposentou-se no Serviço Público Federal em 15 de 5 de 2005. 3 anos após, foi acometido de neoplasia maligna, em outras palavras, de câncer. Atestado em laudo pericial, datado de 5 de 9 de 2008 e proferido por médico especialista em oncologia, do Hospital Vita. O Hospital Vita é um hospital qualquer de natureza particular. Veja que o médico é especialista em oncologia, é médico, tá? É médico. Muito bem. Em razão desse diagnóstico e de posse do laudo médico, Juarez protocolou junto ao órgão em que trabalhava, ou seja, sua fonte pagadora, pedido de concessão do benefício de isenção do imposto de renda relativamente aos seus proventos de aposentadoria. Há uma previsão de isenção do imposto de renda para as pessoas portadoras de doenças graves, inclusive o câncer. Claro? O pedido foi negado, sob o argumento de que o laudo apresentado não fora emitido por serviço médico oficial da União. Ô, gente, olha o calvário aqui, olha a burocracia que esse país impõe a quem quer fazer valer os seus direitos. O fato de o médico ser ou não ser do serviço público oficial vai influenciar no diagnóstico? Pelo amor de Deus, deixa de ser enjoado, tá claro? Mas é uma maneira de fazer você cansar de correr atrás dos seus direitos. E já que você está com câncer, quem sabe você não morre antes e eu não tenho que reconhecer essa isenção, ok? É um verdadeiro absurdo que a gente passa para fazer valer os direitos nesse país. Muito bem, vejamos, passamos à parte filosófica, agora vamos ao direito tributário. Juarez, então, submeteu-se a uma perícia feita por junta médica oficial da repartição pública que lhe concedera a aposentadoria. Agora sim, então agora está do jeito que o governo quer. Agora é um médico ungido por Deus, porque ele faz parte da repartição pública. Ele é um médico oficial, ele deve ser muito melhor médico do que qualquer outro médico do mundo, tá? Muito bem. Após a análise dos documentos apresentados e realização de exame físico, foi apresentado o laudo emitido em 6 de 2 de 2009, atestando ser o interessado realmente portador da alegada debilidade. Com o laudo comprovador da moléstia, emitido por Serviço Médico Oficial da União, Juarez protocolou perante sua fonte pagadora, em 15 de 2 de 2009, novo pedido de reconhecimento da isenção. Então, já que o problema era que eu não era doente porque o meu médico não era um médico oficial, agora eu sou doente com trânsito em julgado pelo médico, ou seja, agora o médico é efetivamente
um médico do sistema público. Muito bem. Transcorrido mais de um ano, a fonte pagadora continua procedendo aos descontos do imposto de renda incidente sobre o provento da aposentadoria de Juarez, que, inconformado, procurou auxílio de profissional da advocacia. Com base nos fatos hipotéticos apresentados, redija, na condição de advogado contratado por Juarez, a peça processual adequada para garantir a efetividade do alegado direito violado. Ora, muito bem, na sua conversa com o Juarez, muito provavelmente ele vai ter dito a você: eu não quero mais continuar sofrendo essa retenção do imposto de renda. E mais, eu quero ter de volta aquilo que já foi retido. Tá certo? Veja só, quando nós estudamos as ações de natureza ordinária, ou seja, as ações que correm pelo rito ordinário, eu disse a vocês que toda ação, todo provimento de natureza condenatório tem implícito um provimento de natureza declaratório. Vou falar de novo. Toda decisão de natureza condenatória tem por pressuposto um provimento de natureza declaratório, ainda que implícito. Ora, esse provimento de natureza declaratório vai servir para que, após o ajuizamento da ação, eu não seja mais submetido à retenção do imposto de renda. Por outro lado, esse mesmo provimento de natureza declaratório vai amparar o meu pedido de restituição daquilo que já foi retido. Ora, a ação de natureza repetitória tem natureza condenatória. E como eu te disse, toda ação de natureza condenatória tem por pressuposto um provimento de natureza declaratório. Ok? Muito bem. Visto isso, você já pode então começar a preparar a sua peça. Lembrando que o seu cliente Juarez, depois desse calvário todo, quer não só não mais sofrer a retenção, como quer pedir de volta aquilo que já foi descontado, já foi retido indevidamente dele. Ok? Muito bem. Pare o vídeo aqui, mãos à obra, e no máximo daqui a 1h40 você volte para comparar a sua redação com a minha proposta de redação. Ok? Muito bem, vamos lá. Muito bem, passado então 1h40 no máximo, nós temos então que a solução proposta é a seguinte. Veja lá. Excelentíssimo senhor juiz federal de uma, que eu não sei qual, vara da seção judiciária de um lugar que eu não sei qual, porque o Juarez não tem informação de onde o Juarez está domiciliado. Muito bem, vamos qualificar o Juarez. Olhe lá. Juarez, nacionalidade, profissão, estado civil, residente domiciliado na rua tal, número tal, na cidade tal, inscrito no CPF sob o número tal, por seu advogado, que receberá intimações na rua tal, número tal, na cidade de tal, vem à presença de Vossa Excelência ajuizar, com arrimo nos artigos 4º e 282 do CPC e 165 do CTN. Então, olha, aqui está o fundamento da ação declaratória. Aqui está o fundamento da ação de repetição de débito. E aqui está o artigo de estrutura de todas as petições. Então, esse conjunto de artigos dá
o fundamento da ação que nós vamos propor. Então vem propor o quê? Ação declaratória para dizer que não existe relação jurídico-tributária que ampare a retenção feita pelo imposto de renda nos proventos de aposentadoria do juarez, cumulada com repetição de indébito. Essa repetição de indébito é em relação ao período que já foi descontado, que já foi retido e que ele quer receber de volta. E cumulada também, ou seja, também com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Lembrando a você que a antecipação dos efeitos da tutela será pedida somente em relação ao provimento declaratório. Em relação ao provimento condenatório de repetição, não há possibilidade, porque há um perigo iminente de irreversibilidade do provimento. Em outras palavras, depois que você me deu o dinheiro que eu botei no bolso, a chance de eu conseguir devolver esse dinheiro é bem pequena. Ok? Muito bem. Em face de quem? Em face da União, já que ela é dona do imposto de renda, a ser citada na pessoa de seu procurador, com domicílio funcional na rua tal, número tal, na cidade tal, e o faz nos seguintes termos. Olhe lá, dos fatos. O autor aposentou-se no Serviço Público Federal em 15 de 5 de 2005. 3 anos após, foi acometido de neoplasia maligna. Claro? Em razão desse diagnóstico e de posse do laudo médico, o autor protocolou junto ao órgão em que trabalhava, ou seja, sua fonte pagadora, pedido de concessão do benefício de isenção do imposto de renda relativamente aos seus proventos de aposentadoria. O pedido foi negado. Você não precisa aqui entrar em maiores detalhes sobre o motivo pelo qual foi negado, já que ele é de total desinteresse para a solução da lide. Em virtude da negativa, o autor submeteu-se, então, à perícia feita por junta médica oficial da repartição pública que lhe concedera a aposentadoria e renovou o pedido de reconhecimento da isenção. Transcorrido mais de um ano, a fonte pagadora continua procedendo aos descontos do imposto de renda incidente sobre os proventos da aposentadoria do autor. O autor deseja obter o reconhecimento do benefício da isenção e a devolução dos valores retidos indevidamente. Ok? Então, em síntese, são esses os fatos do direito. A isenção objeto desta ação está prevista na Lei 7713 de 1988, que diz o seguinte: ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: os proventos de aposentadoria ou reforma, motivados por acidente em serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna. Neoplasia maligna, ok? Neoplasia maligna. O objeto dessa isenção é o reconhecimento de que as pessoas portadoras dessas debilidades catalogadas aqui têm um custo maior para a sua sobrevivência. Muitas das vezes é necessário até a contratação de cuidadores, de pessoas que vão cuidar dessa pessoa pelo resto da vida. Ok? Muito bem. Olha lá. Como já dito, o autor submeteu-se então à perícia feita por junta médica oficial da repartição pública que lhe concedera a aposentadoria. Após a análise dos documentos apresentados e realização de exame físico, foi apresentado o laudo emitido em 6 de 2 de 2009, atestando ser o interessado realmente portador da alegada debilidade. Ora, se ele tem reconhecidamente neoplasia maligna, resta então claro o direito do autor ao reconhecimento da isenção. Reconhecida a isenção, é de se reconhecer o direito de o autor não se submeter ao pagamento do imposto de renda e, por consequência, nada lhe deve ser retido na fonte. Acabei de fazer aqui, ou de justificar aqui, o meu pedido de natureza declaratória.
para que não me retenham mais nada. Em virtude de ter havido abusiva retenção, o autor tem direito à devolução de tudo aquilo que lhe foi retido indevidamente, com arrimo no inciso 1º do artigo 165 do CTN, com os acréscimos previstos nas súmulas 162 e 188 do STJ. Ok? Muito bem. Vou fazer agora o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A verossimilhança da alegação aqui feita resulta do laudo aqui juntado e da leitura da lei de regência. Lógico, se a lei fala que quem tem câncer é isento e você fez prova de que tem câncer, muito bem, então você tem direito à isenção, consequência lógica. Caso continue a sofrer as retenções em tela, o autor ficará privado de recursos necessários à sua subsistência, já ganha pouco. Se ainda tem uma retenção que é indevida, claro, não tem a menor dúvida que a sua sobrevivência estará comprometida. Não há perigo de irreversibilidade do provimento, pois, na remota hipótese de sucumbir, poderão os valores devidos ser cobrados do autor. Lógico, ele continua aposentado, basta então descontar com os limites previstos em lei aquilo que for devido dele. Muito bem? Feito isso, vou dizer o pedido. Pelo exposto, o autor requer, com arrimo no artigo 273 do CPC, demonstrada a existência de seus requisitos, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera parte, para determinar a ré que se abstenha de reter qualquer valor a título de imposto de renda quando do pagamento dos proventos do autor. A citação da ré para, querendo, contestar a presente ação sob as penas da lei. Sejam os pedidos formulados na presente ação julgados procedentes para declarar a inexistência de relação jurídica que ampare a retenção de qualquer valor a título de imposto de renda da pessoa física dos proventos do autor. Seja a ré condenada a devolver ao autor os valores indevidamente retidos, com os acréscimos das súmulas 162 e 188 do STJ. Então veja, fiz o pedido de natureza declaratória para que não me retenham mais nada e também fiz o pedido de natureza condenatório para que eu não seja, para que eu tenha devolvidos aquilo que já me foi retido indevidamente. Seja a ré condenada ao pagamento das custas processuais, dos honorários de sucumbência e outras despesas processuais, sendo uma ação que caminha pelo trâmite do rito ordinário, o autor provará o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito. Junta documentos, dá a causa o valor, pede deferimento, local e data, assinatura do advogado. Ok? Muito bem, pessoal. É essa, então, a nossa solução proposta. Eu espero que você tenha tido sucesso na sua redação e que ela seja compatível com a nossa proposta. Se não foi, redija de novo, claro, e compare com aquilo que nós estamos propondo como solução. Ok? Ficamos por aqui. Um grande abraço para você, fique com Deus, bons estudos e até uma próxima oportunidade.